Momentos perturbadores que jamais deveriam ter sido gravados revelam encontros com entidades inexplicáveis e fenômenos assustadores. Número 1. Um homem demoníaco na Crimeia. Entediado por estar sem fazer nada, um homem resolveu limpar a piscina de casa. Porém, durante a tarefa, acabou vivendo algo extremamente inquietante. Enquanto esfregava a piscina usando um cabo de limpeza, o sujeito simplesmente travou, como se tivesse sido colado ao chão. Uma sombra escura pareceu penetrar seu corpo, e ele começou a olhar fixamente para cima, agindo de maneira totalmente estranha. A filha dele apareceu, sacudiu o pai e pediu que ele entrasse em casa, mas ele se recusou. Logo depois começou a se arrastar pelo chão. O vídeo viralizou na internet e deixou milhares de pessoas apavoradas. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele depois disso. Número 2. Controlada por uma alma, a campeã da sorte. Um momento de gelar a espinha foi registrado no Azerbaijão quando uma jovem teria sido possuída por um espírito. Os amigos chamaram um líder religioso para libertá-la da entidade. Ele conversava com a garota e pediu que repetisse alguns trechos em árabe. No entanto, ela começou a se comportar de maneira estranha. Seus olhos pareciam brilhar e, subitamente, ela escancarou a boca, soltou um grito horrível e desmaiou. Depois de um tempo, recuperou a consciência e todos perguntaram o que ela tinha sentido. Mas, surpreendentemente, ela não lembrava de absolutamente nada e nunca mais voltou a ter episódios semelhantes. Número 3. Intruso assustador. Um homem vinha escutando sons estranhos no quintal de casa. Certo dia ele decidiu instalar uma câmera de segurança para descobrir o que estava acontecendo. O que ele encontrou o deixou completamente paralisado. Uma criatura assustadora tentando forçar a entrada pela cerca de madeira, que acabou se quebrando e caindo no chão. A entidade tinha olhos brilhantes e um rosto aterrorizante coberto de pelos. Logo em seguida, soltou um grito horrendo e desapareceu. O vídeo termina abruptamente, deixando todos em choque. Número 4. Enfeitiçada por um djin. 9 anos atrás, um episódio religioso misterioso ocorreu em Israel. No vídeo, uma multidão se reúne ao redor de uma garota enquanto a mãe tenta segurá-la. O corpo da menina tremia sem parar. Um homem usando quipá recitava orações, acompanhado pelas pessoas ao seu redor. De repente, ela caiu no chão, como se não quisesse ninguém por perto. O vídeo se espalhou pelo YouTube, e um internauta afirmou que a jovem estaria possuída havia 2 anos, sofrendo episódios frequentes. Segundo ele, atualmente ela já estava bem. Número 5. Uma garota misteriosa. No ano de 2022, 2 amigos caminhavam por uma estrada tarde da noite em Patna, na Índia, quando se depararam com uma cena inquietante. Uma jovem andando sozinha pela via deserta. Achando a situação suspeita, eles ligaram a câmera e perguntaram por que ela estava ali naquele horário. A resposta da garota foi estranha, e ela ainda pediu que eles parassem de filmá-la. De repente, seu comportamento mudou completamente, tornando-se antinatural. Os 2 rapazes decidiram ir embora, deixando a moça perambulando pelo local. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu depois daquela noite. Número 6. Entidade invisível e estranha. Certa noite, uma jovem chegou tarde do trabalho e vivenciou algo que jamais imaginaria. Ela se acomodou na cama, se enroscou no cobertor e tentou dormir tranquilamente, quando a porta do quarto se abriu sozinha e uma sombra estranha entrou no ambiente. A entidade levantou e arremessou o cobertor no chão. Em seguida, puxou a moça pelos tornozelos e arrastou seu corpo para fora do quarto. Ela não conseguia se mover, totalmente indefesa diante daquela força invisível. Quando verificou as gravações da câmera de segurança, não encontrou absolutamente nada. O que poderia ser aquela presença? Um fantasma, um espírito ou alguma entidade maligna? O que você acha dessa gravação? Número 7. Encontro na floresta. Um vídeo compartilhado por fontes desconhecidas deixou muita gente em estado de choque. Uma mulher seguia viagem para sua cidade natal, em Nova Jersey, quando viveu uma experiência impressionante. No meio de uma área florestal, o pneu do carro furou. Ela desceu do veículo para procurar ajuda. Ao atravessar uma pequena ponte, avistou uma criatura bizarra caminhando lentamente pela mata. A mulher ficou paralisada por alguns instantes. O ser se parecia com uma bruxa. Ela virou para retornar ao carro, mas percebeu que a criatura havia notado sua presença e agora vinha em sua direção. A câmera caiu no chão e desde então a mulher nunca mais foi vista. Número 8.
uma garota possuída. Em uma manhã nublada, um vídeo impressionante foi registrado em uma escola de Uttar Pradesh, na Índia. Era possível ver vários colegas reunidos ao redor de uma estudante tentando carregá-la. A menina se contorcia de forma esquisita, como se sua alma estivesse tentando deixar o corpo. Os colegas não conseguiam contê-la. Alguns acreditaram que se tratava de possessão demoníaca. Outros sugeriram que poderia ser uma convulsão. Com o passar do tempo, os pais foram chamados e a levaram para casa. Eles afirmaram que a garota estava sob influência de um espírito. Número 9. Cadeira em movimento. Uma filmagem curiosa de circuito interno viralizou recentemente em Canterbury. Um cachorro descansava no chão da varanda da casa quando algo inexplicável chamou sua atenção. De forma surpreendente, uma cadeira deslizou alguns centímetros sozinha. O cão se levantou e começou a latir para a presença invisível. Algo que os humanos não conseguiam ver, mas que o animal claramente sentia. Agora, observando o vídeo, cabe ao espectador decidir se aquilo era real ou apenas edição. Número 10. Mistério na igreja. Um vídeo ganhou enorme repercussão nas redes sociais quando um evento incomum ocorreu em uma igreja na cidade do Vaticano, na Europa. Nas imagens, uma mulher aparece agindo de maneira estranha enquanto está sentada dentro do templo. Ela gritava e movia o corpo involuntariamente. Talvez estivesse possuída por algum espírito. Talvez estivesse apenas em sofrimento profundo. Ou, quem sabe, estivesse ali para rezar e buscar perdão. O fato é que o vídeo deixou todos intrigados, sem respostas sobre o que realmente aconteceu. Número 11. A Bruxa La Llorona. No ano de 2023, um garoto registrou um momento aterrorizante em seu alojamento em Norwich. Já era meia-noite quando ele acordou para ir ao banheiro e percebeu algo muito estranho saindo de um dos quartos. A figura tinha pernas extremamente finas, roupas completamente rasgadas, um rosto assustador, unhas enormes e cabelos bagunçados, lembrando uma criatura zumbi. Ela chorava e gritava, e de repente começou a levitar no pátio, com as pernas tremendo como se não suportassem o peso do próprio corpo. O garoto se aproximou para filmar melhor, mas a entidade desapareceu instantaneamente, deixando-o em estado de choque. O vídeo se espalhou rapidamente e muitos comentários afirmaram se tratar de La Llorona, uma bruxa chorona presente no folclore americano. Número 12. Garota levitando. Este talvez seja um dos vídeos mais perturbadores já registrados, então assista por sua conta e risco. Em uma gravação, um grupo de sacerdotes se reúne ao redor de uma jovem que estaria dominada por uma entidade demoníaca. Enquanto recitavam orações para libertá-la, eles acabaram irritando o espírito. Algo ainda mais terrível aconteceu. A cadeira em que a menina estava se moveu alguns centímetros sem que ninguém encostasse nela. Os sacerdotes, apavorados, correram desesperados para fora da sala. Logo após isso, a garota começou a levitar e, poucos instantes depois, caiu no chão. Mais tarde, recuperou a consciência e pareceu voltar ao normal, como se o demônio tivesse abandonado seu corpo naquele momento. Número 13. Aparição desconhecida. Em uma noite em Berlim, um homem ouviu batidas estranhas vindas do banheiro. Sentiu medo imediatamente porque estava completamente sozinho em casa. Então quem poderia estar lá dentro? Ele caminhou até o local filmando com o celular, tentando registrar qualquer pista. No entanto, ao abrir a porta, não encontrou nada. Absolutamente nada. O mais assustador é que, segundos antes, a maçaneta estava se mexendo, como se alguém estivesse preso lá dentro. Ainda perturbado, ele tentou dormir naquele dia, mas o acontecimento simplesmente não saiu de sua mente. Número 14. Roupas em chamas. Um homem decidiu se tornar investigador paranormal. Sabia da existência de uma casa abandonada que tinha fama de abrigar espíritos malignos e resolveu visitá-la, registrando tudo em vídeo. Assim que entrou, ouviu ruídos agudos vindo de um dos cômodos. Com medo, começou a recitar frases em árabe antes de entrar no local. Ao atravessar a porta, viu pedaços de tecido queimando no chão. Logo depois, um dos fragmentos começou a se mover sozinho, como se estivesse sendo arrastado por alguém. O pedaço de pano voou de repente e desapareceu no ar, deixando o homem completamente aterrorizado. Naquele momento, ele desistiu da ideia de ser investigador paranormal, percebendo que não estava preparado para lidar com encontros tão assustadores. Número 15. Mistério do desaparecimento. Um caso arrepiante ocorreu em 2024, na cidade de Bristol, quando um pai testemunhou algo inimaginável.
Ele gravava a filha de forma totalmente casual, mas ficou em choque ao entrar no quarto e perceber uma atividade inexplicável. A menina estava sentada no tapete com as pernas cruzadas, enquanto duas mãos estranhas, saindo de dentro do armário, mexiam no cabelo dela. O homem correu em direção ao armário para ver o que era, mas encontrou apenas uma boneca caída dentro dele. Perguntou à filha quem mexia em seu cabelo, mas ela disse que não sabia. O vídeo foi parar na internet e deixou o público apavorado, levantando teorias sobre fantasmas e outras criaturas sobrenaturais. Número 16. A bruxa no balanço. Um agricultor registrou um acontecimento assustador em suas plantações, em um vilarejo próximo de Kuala Lumpur. Ele tinha ido regar as lavouras durante a noite quando viu algo perturbador balançando em um balanço no meio do campo. A figura tinha olhos brilhantes, um vestido branco muito longo e cabelos desarrumados. Parecia uma bruxa. Logo depois, ela desceu do balanço, sentou-se no chão de forma esquisita e começou a fazer flexões pendurada em um galho da árvore. O agricultor ficou apavorado, mas a curiosidade o fez avançar para ver melhor. Foi então que a criatura desapareceu em questão de segundos. Desde aquele dia, o fazendeiro ainda sente calafrios sempre que precisa ir aos campos durante a noite. Número 17. Aparição estranha no espelho. Em uma pequena cidade da Alemanha, 3 irmãos gravavam um vídeo simples cantando parabéns para a mãe enquanto estouravam alguns balões. Sem perceber, algo estranho surgiu no reflexo atrás deles. Uma sombra difusa, com formato indefinido, apareceu no espelho por um instante e depois sumiu. Logo em seguida, o espelho caiu sozinho da parede, assustando as crianças. Quando assistiram à gravação novamente, perceberam que a tal sombra havia surgido exatamente antes do objeto despencar. Eles publicaram o vídeo no Instagram, afirmando ter capturado um espírito sem querer. Número 18. Criatura misteriosa na escola. 2 anos atrás, uma câmera de segurança de uma escola em Wuhan, na China, registrou algo que deixou muita gente confusa. 2 estudantes caminhavam pelos corredores por volta das 4 horas da tarde, quando uma criatura estranha começou a segui-los. A dupla correu desesperada para uma sala e bateu a porta com força. A criatura, porém, entrou pela janela e caiu no chão. Os alunos ficaram paralisados. Primeiro, o ser se escondeu debaixo de uma mesa e, de repente, avançou na direção deles. Os 2 fugiram o mais rápido possível. Quando contaram aos seguranças, eles foram verificar, mas não encontraram nada no local. Número 19. A entidade Cefan. 3 meses atrás, um motorista que trafegava por uma estrada rochosa na Sérvia viveu uma experiência aterrorizante. Ele dirigia tranquilamente quando uma figura muito estranha, vestindo uma túnica semelhante a um cafetã, surgiu do nada e começou a correr na frente do carro. O homem ficou paralisado de medo e começou a recitar versos em árabe. A criatura corria em grande velocidade, mas quando o motorista finalmente atravessou todo o trecho rochoso, ela desapareceu como se nunca tivesse existido. Até hoje, o episódio permanece marcado em sua memória, e ele ainda tenta entender o que realmente encontrou naquela noite. Número 20. Bonecas voadoras. Um vídeo estranho se espalhou pela internet em 2024, na Colômbia. 2 irmãos estavam jogando cartas em um quarto durante a madrugada quando ouviram um ruído atrás deles. Um deles se virou e ficou sem ar ao ver o que acontecia. 2 bonecas pairavam no ar e caíram perto deles. Logo depois, uma mão escura e assustadora surgiu do nada. Tomados pelo pânico, os 2 correram para fora do quarto. Mais tarde, quando voltaram para verificar, parecia que nada havia acontecido ali. Seja lá o que fosse, deixou os 2 completamente desorientados. Número 21. Aparição fantasmagórica. Um vídeo viralizou recentemente no TikTok após um acontecimento muito estranho no quintal de uma casa na Coreia. O segurança da residência estava sentado, sem perceber que uma figura misteriosa se esgueirava nas sombras. No fundo, uma cadeira pode ser vista levantando e se movendo sozinha, enquanto uma criatura espiava da porta do banheiro próximo. A atmosfera ficou ainda mais tensa quando o gato da casa percebeu a presença e fixou o olhar no local. A gravação deixou os espectadores perplexos, como se uma câmera tivesse capturado algo que jamais deveria ser visto. Número 22. Atividade poltergeist na Cidade do Cabo. Uma loja de conveniência registrou um acontecimento paranormal por volta das 3 horas da manhã, dias atrás. Primeiro, um pacote de salgadinhos caiu sozinho da prateleira.
Logo depois, outros 2 pacotes saltaram como se alguém invisível os tivesse empurrado. Em seguida, a porta automática da loja começou a abrir e fechar sozinha. Então, a silhueta de uma figura desconhecida apareceu refletida no vidro, caminhou lentamente e desapareceu. O segurança assistiu ao vídeo e ficou completamente chocado, afirmando nunca ter presenciado nada parecido em toda a sua vida. Número 23. Um vislumbre de sombra. Uma gravação de circuito interno em Glasgow continua assustando pessoas até hoje. Há cerca de 11 anos, uma mulher descia as escadas para atender a campainha, acreditando que o marido havia chegado. Enquanto caminhava, uma sombra estranha surgiu do nada diante dela. Tremendo de medo, ela virou para trás. A sombra a seguiu e sumiu poucos segundos depois. Mais tarde, quando o marido chegou, ela contou o ocorrido. Juntos assistiram ao vídeo e ficaram impressionados ao ver a sombra misteriosa. Alguns internautas acreditam que fosse um espírito, outros acham que poderia ser apenas fumaça. Número 24. O armário que oscilava. Uma gravação de 2017 começou a circular pela internet mostrando uma atividade paranormal registrada no saguão de uma escola em Boston. Na filmagem, um armário começa a balançar sozinho, como se estivesse sendo empurrado por algo invisível. Alguns segundos depois, uma porta lateral do gabinete se abre e diversos papéis caem no chão, exatamente como se alguém tivesse jogado tudo de propósito. Após um silêncio tenso, a placa de aviso colocada no corredor se movimenta, perde o equilíbrio e despenca no piso. O vídeo rapidamente chamou a atenção do público, embora ninguém saiba até hoje o que realmente provocou o fenômeno. Número 25. Uma entidade desconhecida. Em um domingo de manhã, um homem lavava louças quando percebeu que a porta atrás dele estava sendo aberta por alguém. Ele foi verificar, mas não encontrou ninguém. Fechou novamente a porta e voltou para a pia. Poucos segundos depois, a porta se abriu outra vez. Ele repetiu o processo e retornou ao trabalho, apenas para vê-la abrir uma terceira vez. Parecia claramente que algo invisível estava mexendo nela de propósito, como se estivesse zombando dele. A gravação viralizou no YouTube e um dos comentários dizia que aquele apartamento era assombrado e que os antigos moradores tinham se mudado justamente por causa disso. Número 26. Coelhinho e figura misteriosa. Um rapaz em Xangai vivenciou um momento aterrorizante quando estava sozinho em casa e ouviu batidas vindas do banheiro. Apavorado, ele ligou a câmera e se aproximou da porta. Ao abri-la, encontrou uma figura esquisita agachada ao lado da parede. Antes que pudesse reagir, a porta bateu com força. Quando finalmente conseguiu abri-la de novo, a criatura tinha desaparecido. Ele correu para o quarto e passou a noite inteira sem conseguir dormir, tomado pelo medo de estar diante de um espírito. Número 27. A Casa Assombrada. Nas Filipinas, um homem caminhava à noite quando passou perto de uma casa abandonada e viveu um susto terrível. De início, tudo parecia normal, mas seu foco de lanterna iluminou algo inquietante. Alguém levantou a cortina da janela como se estivesse espiando. Tomado pelo pavor, o homem decidiu nunca mais passar por aquele caminho em sua vida. Número 28. Sombra espreitando na escuridão. Um casal dormia tranquilamente quando ouviu ruídos pela casa, como portas rangendo e objetos caindo. O marido pegou o celular para tentar registrar o que fosse, mas estava tão assustado que não conseguiu sair da cama. No vídeo, algo parece se mover no escuro, como se uma sombra estivesse observando os dois. A filmagem, contudo, é tão escura que não se vê muita coisa. Algumas pessoas nos comentários disseram que o vídeo parecia editado apenas para ganhar visualizações. Número 29. A Bruxa dos Trilhos. Certa noite, um homem viajava de carro rumo à sua vila em Nova Delhi quando parou no sinal da linha férrea. De repente, uma figura estranha surgiu das sombras e caminhou pelos trilhos, desaparecendo no ar e reaparecendo metros adiante. Ela usava roupas brancas, tinha um rosto pálido e assustador, além de cabelos desgrenhados, muito semelhante à imagem clássica de uma bruxa. Desesperado, o homem deu ré imediatamente e decidiu seguir por outro caminho. Número 30. A risada misteriosa. Um vídeo arrepiante viralizou quando um rapaz estudava em casa enquanto os pais estavam viajando e ouviu uma risada sinistra vindo da cozinha. Ele ligou a câmera e foi verificar. Ao olhar debaixo do fogão, viu uma figura estranha, parecida com uma criança, escondida e rindo. Ele tentou se aproximar, mas a entidade desapareceu na mesma hora, deixando-o totalmente em choque.
Ninguém sabe ao certo o que ele viu, já que o vídeo termina abruptamente. Número 31. O cachorro de brinquedo estranho. Recentemente, uma gravação viralizou na internet após um homem caminhar por uma rua estreita em Gujará, na Índia. Ele encontrou uma criatura de pescoço longo sentada no chão, olhando para o outro lado. Aproximou-se, tremendo de medo, para filmar melhor. Quando chegou perto, percebeu que era apenas um cachorro de brinquedo. Mas algo sobre ele parecia vivo. Algumas pessoas comentaram que talvez fosse uma manifestação espiritual manipulando o objeto. O homem não conseguiu tirar o episódio da cabeça pelo resto do dia. Número 32. Olhos brilhantes na escuridão. Um grupo de amigos passeava pelas ruas da Itália em 2023, quando ouviu um som estranho vindo de um depósito abandonado. Um deles ligou a câmera e se aproximou. Ao olhar para dentro, depararam-se com uma figura totalmente negra, exceto pelos olhos luminosos que encaravam o grupo. O corpo parecia invisível, como se fosse apenas um par de olhos suspensos no ar. Aterrorizados, eles recuaram e postaram o vídeo no TikTok. Alguns espectadores disseram que poderia ser apenas um animal. Outros acharam que parecia um fantasma. Número 33. Atividade paranormal no quarto. Uma gravação de circuito interno feita há cerca de 4 anos registrou um momento inquietante vivido por um garoto de 16 anos em sua casa. Ele brincava com seu cachorro quando ouviu um som estranho vindo de um dos cômodos. No vídeo, ao entrar no quarto, percebeu que a gaveta estava aberta. Ele a fechou e saiu. Porém, assim que deixou o local, tanto a gaveta quanto o armário voltaram a se abrir sozinhos, como se alguma força invisível estivesse mexendo neles. Ninguém sabe se era um fenômeno paranormal ou apenas um truque, mas o vídeo gerou discussões intensas sobre sua autenticidade. Número 34. Criatura misteriosa na floresta. Um vídeo assustador viralizou no TikTok quando um homem caminhava por uma floresta densa e ouviu sons perturbadores vindos de trás de um tronco. Assustado, ele ligou a câmera para registrar o que estava acontecendo. Ao olhar para cima, não viu nada, mas quando direcionou a câmera para baixo, encontrou uma figura estranha agachada atrás da árvore. Ele congelou imediatamente, tomado pela adrenalina e pelo medo. Sem coragem para permanecer ali, correu dali o mais rápido que pôde. O que aconteceu depois permanece um mistério. Número 35. Risada arrepiante. Em Birmingham, um homem relaxava assistindo televisão quando ouviu uma gargalhada estranha ecoando na cozinha. Intrigado e apreensivo, ele ligou a câmera e foi verificar a origem do som. Ao chegar, viu algo completamente inesperado. Uma figura pequena, semelhante a uma criança, sentada dentro da pia e rindo de forma macabra. Quando tentou se aproximar para capturar melhor a cena, a figura desapareceu de repente. Não se sabe se era um fantasma, um truque da mente ou algo que não deveria ser visto. O vídeo termina sem explicações, deixando muitas dúvidas no ar. Número 36. A maca que se move sozinha. Em um hospital de Quetta, no Paquistão, um incidente assustador foi registrado 3 anos atrás. O recepcionista trabalhava normalmente quando um paciente entrou, pegou sua senha e se sentou no banco. Outro indivíduo chegou, mostrou alguns medicamentos e foi para a ala interna. De repente, algo estranho aconteceu nos corredores atrás do recepcionista. Ele se virou e chamou o atendente para retirar a maca, mas todos ficaram aterrorizados quando viram que a maca estava se movendo por conta própria. Assustados, eles fugiram do local. O vídeo foi divulgado por uma fonte desconhecida e ninguém sabe o que ocorreu depois daquele momento. Número 37. O Homem da Floresta. Em uma noite nublada, uma câmera instalada no painel de um carro registrou um evento estranho em uma área da Floresta Nacional de Gila, no Novo México. O motorista trafegava normalmente quando avistou um homem parado à beira da estrada com uma mala ao lado. O rosto dele era difícil de ver, e a situação parecia totalmente fora do comum para aquele horário e local. Aterrorizado, o motorista acelerou e se afastou rapidamente. Ninguém sabe quem era aquela pessoa, muito menos o que fazia ali no meio da escuridão. Alguns acreditam que poderia ser alguém tentando atrair vítimas. Outros sugerem que talvez fosse uma aparição sobrenatural. Número 38. Criatura da vala. 2 amigos caminhavam à noite em uma vila da Indonésia quando se depararam com algo aterrorizante em uma vala ao lado da estrada. Era uma criatura horrível, com olhos brilhantes, unhas compridas e um corpo peludo que lembrava vagamente um humano.
Ela se levantou e tentou avançar na direção dos rapazes. Felizmente, uma viatura policial passou pela área naquele instante. Ao perceber os policiais, a criatura desapareceu de volta na vala. Os agentes revistaram o local, mas não encontraram absolutamente nada. Quando o vídeo se espalhou pelo Facebook, muitos espectadores compararam a criatura ao Genlot, um ser folclórico indonésio de aparência mumificada. Número 39. A entidade enigmática. Enquanto trabalhava em um canteiro de obras em Dubai, um homem ouviu um barulho estranho vindo de um dos quartos inacabados. Assustado, começou a recitar frases em árabe. Ligou a câmera e caminhou lentamente para investigar. Seu farol iluminou algo chocante. Uma criatura de cabelos longos, vestida com um traje branco comprido, parada no escuro como se estivesse esperando por ele. De repente, a criatura saltou e desapareceu diante de seus olhos. O homem ficou apavorado e, dias depois, adoeceu, ficando mais de uma semana afastado do trabalho. Ele nunca conseguiu explicar o que havia visto. E assim chegamos ao fim desta longa coletânea de momentos inquietantes em que entidades, aparições e estranhos fenômenos parecem ultrapassar o limite do que entendemos como realidade. Seja em casas comuns, escolas, florestas ou até mesmo hospitais, cada registro desperta aquela sensação desconfortável de que talvez não estejamos tão sozinhos quanto imaginamos. Algumas pessoas acreditam que tudo isso seja fruto de espíritos, demônios, djinns ou criaturas folclóricas. Outras defendem que são truques de câmera, ilusões ou coincidências. A verdade é que muitos desses episódios permanecem sem explicação até hoje. O que você acha sobre todos esses acontecimentos? Acredita que existem forças além da nossa compreensão? Ou que cada um desses casos tem uma explicação lógica por trás das sombras? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. Vídeos como esses continuam deixando muita gente de cabelo em pé e alimentam debates intermináveis sobre o sobrenatural. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!